um live stream nosso, obrigado, irmão. E é bom nós estarmos na casa de Deus, amém? A gente não pode fazer live stream dos louvores no canal oficial da igreja, mas assim pode. Então, que bom. Obrigado, irmão Aldenir. É um tempo que a gente não fazia live stream dos hinos, não é? As irmãs do louvor estão alegres, amém? Amém. Brincadeira, não, foi ótimo. Irmãos, com alegria que estamos na casa de Deus esta manhã, seguimos com 1 Tessalonicenses, hoje falando da vida e morte no Senhor, amém? E iremos abordando o capítulo 4, como falamos a semana passada, aceitando o desafio de pregar mais texto e pedindo então aos irmãos paciência e que por favor sigam nas vossas Bíblias, amém? Vida e morte do Senhor, este texto vai-nos tratar do que é a vida cristã. Aliás, esta carta é muito boa nisso, fala muito sobre isso, o que é a vida do cristão, o que é a vida da igreja, como é que o cristão deve ser. Como falámos a semana passada, a salvação em Cristo Jesus não é um fim em si mesmo, mas sim o início de uma vida com Cristo. Amém? Quando somos salvos, é esperado que algo aconteça. Se Deus criou todas as coisas para a glória dele, e ele enviou o seu Filho para morrer no lugar de pecadores, é esperado que aqueles que nele creem vivam para a glória do Senhor. Para isso temos que aprender a viver. Amém? Aprender a viver. Quando nós temos, tantas vezes em nossa vida, nós temos dificuldades pelas quais nós passamos e depois nós precisamos de nos adaptar, correto? Neste caso, a vida cristã não é uma adaptação, mas sim uma transformação, uma nova vida. É por isso, irmãos, que nós gostamos daquela expressão nascer de novo, não é? Lá de quando Jesus falou a Nicodemos, necessário te é nascer de novo, uma nova vida. Nós precisamos de crescer nela, aprender a andar nela e sermos experimentados e aperfeiçoados nessa nova vida. Amém? É esperado de todo o cristão essa transformação, que ela é progressiva, contínua, o processo de santificação, a salvação é imediata, a justificação é imediata, mas a santificação é um processo. À medida que nós caminhamos, nós vamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Amém? Posto isto, vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração juntos primeiro. Amém? Amado Deus, Salvador nosso, vimos diante do Senhor em nome de Jesus pedir que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre nós. Que esta manhã, no estudo e exposição da Tua palavra, possa ser claramente o que está escrito para edificação nossa, aperfeiçoamento e para consolo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de facto, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos o Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amarem uns aos outros. E de facto, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedónia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, queremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem.
Pois dada a ordem, com voz de arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Vamos ficar sentados, amém, irmãos? Que texto bonito, belo da palavra do Senhor. E fui tentado a dividir em dois, mas tentei então conciliar. Vamos fazer o nosso melhor. Amém? Versículo 1, tão belo, diz: quanto ao mais, irmãos, quanto ao resto, que mais temos para aprender? Já fomos instruídos, ou já os instruímos, acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de facto assim vocês estão procedendo. Algo notório nesta igreja é que esta igreja tinha o desejo, tinha a vontade e vivia de forma afim, com o objetivo de agradar a Deus. Essa é uma diferença marcante na vida do salvo. E, irmãos, é importante que nós possamos perceber como é que eu sei que eu sou salvo. Amém? E eu sempre bato nesta tecla, esta tecla é importantíssima. E não é para fazer o irmão duvidar da sua salvação. É para o irmão ter a certeza da sua salvação. É para o irmão viver confiante e alegre em Cristo. É para que o irmão se regozije em Cristo e siga avante e cada vez mais produza frutos para a glória de Deus. A principal marca, ou a maior marca que nós temos entre uma vida que antes de sermos salvos e hoje, é que a gente mudou o rumo de vida no sentido que agora a gente vive para agradar a Deus. Antes você vivia para agradar a si próprio ou a alguma outra coisa. Hoje você vive para agradar a Deus. Você vive para a glória do Senhor. Você quer que Deus se agrade e seja glorificado em cada momento da sua vida. Então Paulo está a dizer aos Tessalonicenses, Paulo e os demais, como vimos no capítulo 1, está a dizer aos Tessalonicenses que já foram instruídos para viver de forma a agradar a Deus, e eles já assim viviam. A partir daí, amados irmãos, o texto deveria terminar aqui, certo? Vocês já estão vivendo para agradar a Deus? É só, olha, está bom, então siga. Mas olha o que diz o texto a seguir. Agora lhes pedimos, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Lembra a semana passada que falámos nisso? Não há limite para nós sermos cristãos. Você não há, já cheguei àquele ponto, agora está a 10, acabou, não tem mais nada para fazer. Eu acho engraçado, nós brincamos sempre com os nossos filhos, quando eles chegam a casa e dizem, eu tirei 100. Nós respondemos, só? Eles olham para nós e dizem, não tem mais nada para fazer. Podia ser 110, né? Não tem, né? Não há. A gente brinca, né? Com eles. Mas, amados irmãos, o sentido aqui é assim, você não pode ser 100%. Você continua a crescer. O que você não pode é ser 90% hoje e amanhã 80%. Você tem que crescer. O que Paulo está a dizer a eles, olha, vocês já vivem para agradar a Deus, vocês têm esse desejo no vosso coração, mas cresçam nisso, insistam com isso, queiram mais, sejam, por outras palavras, ambiciosos. O crente é ambicioso não de coisas terrenas, não de coisas passageiras, não de coisas que não interessam, mas ele é ambicioso pelas coisas celestiais, porque Deus não dá o Espírito com medida e Ele vai nos trabalhar e vai nos aperfeiçoar e moldar por meio de dificuldades e lutas, por meio de problemas e tribulações e por bênçãos também, de forma que nós possamos crescer. E Paulo está a dizer a eles, olha, vocês já vivem com o fim de agradar a Deus, mas exortamos, pedimos e exortamos. Paulo faz um pedido e exorta no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Que eles possam cada vez mais ser assim. Está bom, mas pode ficar melhor. Você é um bom crente, você pode ser melhor. Você é um mau crente, seja um bom crente. E depois de ser um bom crente, seja melhor. Até ao último suspiro da nossa vida. Já falámos aqui várias vezes, na quarta-feira inclusive tivemos um pouquinho de conversa sobre isso. Amados irmãos, claramente, eu lembro sempre as palavras do pastor John Piper, não há aposentadoria para o cristão, ou reforma, como os irmãos quiserem dizer. Bom, reforma num ambiente reformado há, né? O irmão perceberam, né? Não há aposentadoria para o cristão. O cristão não arrumou as botas, está feito, agora é só esperar a hora da morte. O cristão continua a crescer até ao último minuto. Leia 2 Timóteo, as últimas palavras de Paulo. Possivelmente ouvimos na quarta-feira, 2 semanas antes da partida dele ser decapitado. 2 semanas antes, ele está a pedir a Timóteo, traz as capas, traz os pergaminhos, porque eu quero aprender mais. Ele queria estudar mais.
até o último instante da vida dele. Que seja assim conosco. Versículo 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Amado irmão, seja um conhecedor das Escrituras. Como é que você vai crescer naquilo que você não conhece? Como é que um crente pode crescer sem ler a Bíblia? Pode uma criança crescer sem comer? Sem se alimentar? Alimentar mal? Pode uma criança ser saudável a comer McDonald's todos os dias? Alguns deles dizem agora neste momento, I wish. Como é que cresce saudável? A comer sopa, brócolos, fruta. E as crianças dizem amém. Nenhum deles. Você tem que forçar, tem que insistir. Às vezes até usar a vara, a Bíblia, que está na Bíblia, para que comam, para que se alimentem, para o bem deles. Aliás, o pai que ama, age assim. A mãe que ama, age assim. Aquele que não ama, vai ao McDonald's. Am I right? Estou certo? É desse jeito, não é? Para que cresça saudável. É a mesma coisa com o alimento espiritual. Alimento espiritual, não penso que o domingo de manhã é suficiente. É o principal alimento espiritual da nossa alma, no sentido de igreja como comunidade, como conjunto dos salvos, é o culto no dia do Senhor, mas durante a semana, alimento espiritualmente. Quarta-feira, estudo bíblico em sua casa, devocionais, estudar a palavra de Deus, orar, buscar de Deus. Alimento espiritual. Às vezes estamos caídos, fracos, porque não nos alimentamos. Você já entrou naquelas dietas malucas que quase você desmaia? Não levanta a mão, deixa assim só. Deixa assim. Maioria. Entra naquela dieta maluca, quase que desmaia. O irmão Lenir veio só metade dele hoje, vocês viram? Foi a primeira coisa que eu disse. Ele chegou ali e disse assim, onde é que está o resto dele? Só está metade. Mas não desmaiou, está ali. Então, a gente, às vezes nós estamos assim espiritualmente, mas está fraquinho, fraquejado. Tu está fraquinho, porque não alimentou, não cuidou de si próprio. Vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Conheçam os mandamentos, recebam os mandamentos, alimentos dos mandamentos, alimentos da palavra de Deus, alimentos do Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é que vocês sejam, olha o texto, o que é que diz? Santificados. Deus nos salvou, nos chamou para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sabemos isso. Amém? Você foi chamado para viver uma vida santa. A irmã Marta foi chamada para ser dos santos. Mas antes disso já tinha sido chamada para ser uma mulher santa. Amém, irmã? Amém. Não é isso? O sobrenome só ajuda a lembrar todos os dias. Se a pessoa, uma pessoa, os irmãos ali também, os irmãos Santos, o irmão Júlio, todos os dias ele lembra qual é o chamado dele. Júlio dos Santos. Não, Júlio Santos, não é? Dos Santos. Aí ele lembra, não é? Sou crente, até no nome. Não tem jeito, não foge. A irmã Sandra herdou isso. Brincar, meus amados irmãos, que todos os dias nós possamos lembrar. O Juliano também, né? Claro. Que todos os dias nós possamos lembrar disso, irmãos. Né? Não só aqueles que têm santos por sobrenome, mas que nós possamos lembrar que nós fomos chamados para ser santos. Eu acho muito interessante quando as pessoas dizem, os crentes, né? Principalmente os jovens. Aqui não acontece muito, que eu já falei tantas vezes, mas já no passado ouvi muito. Eu queria saber o propósito de Deus para a minha vida. Com quem eu devo casar? Que curso eu devo tirar? Em que estado eu devo viver? Em que país eu devo viver? O que é que eu devo fazer na vida? Irmão, é tudo aquilo que te fizer mais santo. Com o que é que você deve casar? Com a pessoa que te fizer mais santa. Pode casar com um ímpio? É claro que não, porque não te vai fazer mais santo. Lógico. Vai fazer mais santo? Não. Você vai viver, buscar aquilo que te fizer mais santo. Não é tão difícil assim. Onde é que você vai viver? Num local onde você possa congregar e fazê-lo mais santo. Lógico. Não é difícil, irmãos. Não é tão complicado assim. A gente é que complica, quer ouvir uma voz do céu. É isso que eu te digo. Vai para o curso tal. Não. É aquilo que te fizer mais santo. É aquilo que te fizer mais próximo, mais como Jesus. Não é difícil. Não é difícil. Não é mesmo. Além disso, Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. Busque ser santo só e deixe o resto com Deus. Deixe o resto com Deus. Abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se de toda a imoralidade sexual. Não é de alguma, é tudo. Tudo que não for dentro do propósito do casamento, segundo o propósito estabelecido por Deus, entre um homem e uma mulher, no contexto de casamento.
Não tendo como fim principal, mas também a procriação, o ter filhos. Muito importante. O que é que Deus disse a Adão e Eva? Depois da queda tenham filhos. Foi? Não. Enchei a terra. Alguns irmãos acham que é só para eles, não é? O mandamento é só para eles, tem 12, 13 filhos. Não é? É bênção de Deus. A herança do Senhor, o fruto do vento e o galardão. É bênção mesmo. Mas abstenha-se da imoralidade sexual, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não pertence ao Senhor. Não é só a homossexualidade, é toda a imoralidade sexual. É videozinho, piadinha no Facebook, seja onde for, que é imoral, que é errado, que vem até em publicidade na televisão quando você está a ver as notícias. É ou não é? Abstenha-se, fuja, saia, não mexa, não é para si, não é da sua conta. Você foi chamado para ser santo, não para participar dessa imoralidade. O mundo está perdido, entrega uma imoralidade sexual medonha, terrível, por todos os lados, chega por todos os lados. A pornografia é um dos principais problemas hoje de pessoas sufocadas por essa miséria desse pecado que assola e abala todos. De uma forma geral falando. Das piores dependências hoje é a pornografia. Leia sobre isso, você vai saber. Está destruindo famílias, está destruindo pessoas. Imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Diante de Deus. Diante de Deus. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Aqueles que desconhecem a Deus são imorais, eles vivem vidas desenfreadas de pecado, de abominação. Não é para o crente, não é para o salvo. Sexo não é pecado, foi criado por Deus dentro do padrão do casamento. Fora é pecado. Claro que é pecado. Totalmente pecado, totalmente contrário à vontade de Deus. Dentro do contexto de casamento é bênção do Senhor. Não fique preocupado com as crianças que estão na sala, que elas precisam saber isso. E precisam saber isso o pai e da mãe. By the way. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Imoralidade sexual tem castigo. Tem consequências. Mata-se bebés hoje por causa da imoralidade sexual. É ponto número 1. É a razão principal. Mata-se bebés, mata-se aqueles criados à imagem e semelhança de Deus por causa da imoralidade sexual. E era da opinião geral, há um tempo atrás, que deviam ser os nossos impostos que deviam pagar para esse genocídio por causa da imoralidade sexual. Louvado seja Deus, as coisas estão ligeiramente a mudar, mas não estão mudadas ainda. E precisamos de pedir a Deus misericórdia e graça. Sair do nosso bolso dinheiro para matar bebés, porque gente é imoral, é ímpia e querem matar o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Olha a consequência da imoralidade sexual saindo diretamente do bolso dos salvos até. Isso não é nenhum life care, de um health care. Isso não é health care. Isso é assassinato. Moralidade sexual que entra por todos os lados, destrói tudo. Aquilo que Deus criou para ser bom, o de Satanás, com certeza, que vai fazer de tudo para destituir, para tirar, para mudar, para levar o ser humano a cair e a pecar. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Versículo 7. O Senhor não foi chamado para ser impuro, para enxovalhar, para fazer
daquilo que Deus lhe deu como bênção, fazer maldição, condenação. Você foi chamado, se você é salvo, você foi chamado para a santidade, viver uma vida agradável a Deus, de forma santa, usando o seu corpo de forma santa, agradável a Ele. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, olha o versículo 8, olha a autoridade apostólica do versículo 8. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem. Paulo está a dizer, não está rejeitando a mim e aos apóstolos, não está rejeitando a nossa opinião. Aquele que faz isso, portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Está rejeitando a Deus. Quando nós não recebemos a palavra de Deus pregada ou lida ou instruída de alguma forma, nós estamos rejeitando a Deus que dá o seu Espírito. Sabe, todos nós passamos momentos assim. A gente ouve a palavra, todos nós, irmãos. Ninguém vem aqui dizer que não é assim. Você ouve a palavra de Deus, ela vem direto ao seu coração e você diz, não é bem assim. Isso não funciona dessa maneira. Você está rejeitando a Deus que dá o seu Espírito. Quando a palavra é explícita e é clara, não estamos a falar quando nós temos uma discussão e estamos a conversar sobre um assunto de menor importância, assuntos diretos vindos das Escrituras como este, estamos rejeitando a Deus. E todos nós, por certo, somos culpados desse pecado, porque já muitas vezes o fizemos. Não gosto muito disto. Às vezes a gente até se desculpa assim, é a visão desse fulano aí. Não é bem o que a Bíblia diz. Ou então, não dá para... Hoje em dia não é assim. Já ouviu essa? Hoje em dia não é assim. Um montão de gente aí acreditando que Deus vai... Você sabia disso? Tem gente que está aí fora pregando uma heresia barata de que Deus aprende com a gente. Já pensou Deus aprender conosco? Mas tem... Diz assim, não, à medida que os tempos vão passando, Deus vai aprendendo com a gente. Se a Bíblia fosse escrita hoje é diferente. E você diz assim, que abominação. Pois é, mas quando você rejeita a palavra de Deus como está escrita, questionando o que está escrito, você está assumindo essa heresia, dizendo Deus está a aprender comigo, porque se não é do jeito que Ele diz, é do jeito que você acha. E se é do jeito que você acha, você está destituindo isso. É o mesmo pecado. Se eu chegar aqui no púlpito e disser assim, irmãos, se fosse hoje, a Bíblia escrita é diferente, você vai me correr daqui para fora. Espero que o faça. Mas quando você diz assim, recebe a palavra e diz, não é bem assim, é o que você está a fazer. É a mesma coisa, irmãos. Como é que você pensa que chegou ao púlpito? Esses conceitos hoje. Por povo que acha isso. E que apoia isso. Não talvez de uma forma declarada, mas de uma forma disseminada. Não é bem assim. Se a Bíblia fosse escrita hoje, as coisas eram diferentes. Eram. Tem certeza? Deus mudou. Deus mudou de opinião. Amém? Que ainda bem que Ele não muda de opinião. Se Ele tem mudado de opinião, eu nunca estaria neste púlpito. Entendeu? É Ele que tem misericórdia e graça. Se Deus mudasse a opinião, você não ia para o céu. Graças a Ele, louvado seja o nome dEle, que Ele não mudou de opinião sobre nós. Que os seus estatutos são eternos. As suas determinações são para toda a eternidade. Ele não é Deus que muda. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Isso somos nós. Um dia a gente acorda cheio de vigor, no outro dia a gente acorda todo quebrado. E não estou a falar fisicamente, estou a falar espiritualmente. Ainda bem que Deus não é assim. Ainda bem que temos a rocha mais alta do que nós para recorrer. Porque nós não somos capazes. Ainda bem que Ele faz, ainda bem que Ele opera. Confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. E Ele tudo fará. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. Lembra Moisés? Não é ti que rejeitaram. Não é Moisés. Esqueci agora. Perdão, irmãos. Não escrevi. Samuel. Obrigado. Portanto, ao amor, quanto ao amor fraternal, o capítulo versículo 9 muda um pouquinho, diz assim, quanto ao amor fraternal, não precisamos de escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Que bom!
Mais um ponto positivo desta igreja. Esta igreja tinha tantos pontos positivos, tanta coisa boa. Quanto ao amor fraternal, ao amor entre vocês, ao amor fraterno que existe entre vocês, esse amor que vem do Pai, que inunda os vossos corações, não precisamos escrever, vocês já sabem, já foram ensinados por Deus, já receberam o amor de Deus. O que é que quer dizer ensinados por Deus? Aquele amor da cruz já inundou o vosso coração de uma tal maneira que ele agora transborda uns pelos outros. Que maravilha, que beleza. Eu sempre penso a nossa igreja assim, irmãos. Porque seremos conhecidos com o amor que nos amarmos uns aos outros. Não é pelo cartão de visita, não é pelo logo da igreja, não é pelo nome, nem pela morada. É pelo amor com que nos amarmos uns aos outros. Eu sempre penso assim. E sempre desejo que seja assim. E oro para que seja assim. Que nos amemos uns aos outros. Portanto, aquele que rejeita este... Vou sempre voltar ao mesmo, irmãos. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de facto, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedónia. Amém. Que exemplo. Que exemplo. Contudo, Paulo, mas a gente já ama uns aos outros. A gente já ama até os da Macedónia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Mas peraí, a gente já ama a todos. Esse amor que veio do Calvário já inundou no nosso coração. A gente ama a todos, ama até os da Macedónia. Qual contudo já está? Nunca está. Tem que crescer mais. Olha o que o Paulo diz. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais, assim procedam. Não que continuem a amar dessa forma tão intensa, maravilhosa, que vocês já amam, que até amam, até os da Macedónia, até de outro lugar, mas mais do que isso, que vocês cada vez amem uns aos outros mais. Você ama os seus irmãos nesta sala? Espero que sim, irmão. Responda amém. Você precisa amar mais. Mas não está bom já? Mas eu tenho que passar mais tempo ainda com eles? Eu tenho que ver mais a cara deles? Tem! Tem uma irmã que aqui costuma dizer, o céu é muito grande, a gente lá no céu não tem nem que se encontrar uns com os outros. Eles vão para lá, outro vai para cá. Mas ele riu-se, sorriu. É brincadeira dela. Vocês já ouviram todos isso, não é? É brincadeira dela. É brincadeira. Porque na verdade o desejo é que nós estejamos juntos e amemos uns aos outros e vejamos a cara uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E ainda mais. E mais uma vez. Louvado seja Deus. Que bom que é ser igreja. Que bom que é ser igreja. Esforcem-se, versículo 11, ele muda um pouquinho aqui, diz esforcem-se para ter uma vida tranquila. A gente gosta disso. Todo mundo quer ter uma vida tranquila, não é? Fui na sexta-feira passada, Deus me deu o privilégio, a oportunidade de que tinha o dia livre e um pai de uma criança na sala da Lili não pôde ir ao field trip. Right? E eu estava na linha à espera, né? Mas eu nem sabia que o pai ia faltar. Recebi um e-mail. Essa é a minha oportunidade de ir com a Lili ao um field trip. Então fui com a Lili ao field trip. Um dia extraordinário. Muito bom. Quando cheguei lá, era lá, não sei para onde, lá para o sul, e levaram um local onde, em 1800 e não sei das quantas, tinha uma comunidade, não é? Uma colónia. E era o que as crianças faziam naquela época. E a gente fica à espera, né? Pensa assim, não deve haver muitos livros, né? Engraçado que a igreja lá no centro mesmo é muito parecida com a nossa, só era mais baixinha. Assim, mais ou menos. Lembra quando nós tínhamos os bancos de madeira? Até fiquei com saudade, precisava-me trazer um dos bancos daqueles. Que para mim nunca foram desconfortáveis. Como os irmãos sabem, eu estava de pé. Então eu olhei isso assim, que bonito parece a nossa igreja, mesmo bonito. Um detalhe, irmãos, eu quero dizer isto porque eu acho que é importante, parênteses aqui na mensagem. Aquele local, como você deve imaginar, naquela época, das dificuldades, aquele local servia também de escola para as crianças. Então o que eles faziam? Eles tinham uma parede que montava, que separava, para que no dia do Senhor fosse aberta para a área do púlpito e não fosse confundido com escola. À semana as crianças iam à escola no mesmo edifício, mas aquela parte era fechada e no domingo abria para que então fosse o culto.
O púlpito. Eu achei fantástico, extraordinária a diferença. A necessidade de criar a diferenciação local onde nós cultuamos. A importância local que cultuamos. Amém? Mas, anyway. Então, onde eu quero chegar? E quando estávamos lá, a senhora começa a explicar como é que era a vida da época. Nesta altura do ano, o dia começava quando o sol levantava e acabava quando o sol se punha. Um dia normal nesta altura do ano tinha 14 horas de atividade. 3 dias por semana, as crianças iam à escola 14 horas. E você fica com dó que os seus filhos vão à escola meia dúzia de horas, não é? Tadinhos. Precisa de um break no meio do dia. Meus amados irmãos, é por isso que gerações fracas só dão coisas fracas, não é? Gerações fortes dão gente forte, não é? Gerações tempos difíceis dão gente forte, não é? 14 horas por dia na escola. Quantos dias por semana? 3. Quem falou 3? 3. 3 dias por semana. E os outros 3 dias? Para brincar, para descansar. Não, trabalhavam 14 horas. As crianças iam para a escola 3 dias por semana, durante 14 horas, para aproveitar o tempo. Dos outros 3 dias, eles tinham 14 horas de trabalho, que trabalhavam. Oh yes, I love it. Let's make it happen. Vamos começar em casa. O que é que eles faziam então no 7º dia? O que é que faziam no 7º dia? A igreja. E depois da igreja? Faziam jogos em comunidade. Era o tempo social deles lá. Yes, welcome, stranger. Veja o texto. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios. E trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos. Vida cristã envolve trabalhar. Lembra daquela igreja que era ociosa, não trabalhava porque achava que Jesus já tinha voltado e Paulo mandou a carta, mandou os preguiçosos? É para trabalhar, irmãos. Cuidar das nossas coisas. Trabalhar arduamente é importante, especialmente para os homens. Para as irmãs também. Com a bola. Não deixou acabar a frase, né? Mas o trabalho é necessário, irmãos. Trabalho é importante. Quantas horas? Bom, se as crianças naquela época podiam trabalhar 14, só não trabalhava mais, que não tinha luz elétrica, e você tem, faça a conta. Trabalhar, irmãos. É bíblico. Você sabe quem já ouviu aquela expressão? Eu só queria saber quem inventou o trabalho. Já ouviu? E eu digo quem foi? Deus. Quer discutir com Deus? O primeiro trabalho de Adão foi gestão. Administrador. Não foi? Gestão administradora, era o que ele fazia. A gente pensa que Adão estava de férias lá. A gente pensa que o Jardim do Éden era Cancún. Punta Cana. Adão foi posto lá para trabalhar, para cuidar. Teve que inventar num para animal. Ele olhou para um, andava a saltar as árvores, ele é macaco. Não foi macaco que ele chamou, não sei o que é que ele chamou na época. E aquele? É boi. E o outro? É vaca. E por aí fora. E tinha cuidado do jardim para quem? Para ele? Para Deus. Porque a quem pertencia? A Deus. Ele era administrador, ele trabalhava. O trabalho difícil veio depois da queda. Mas o trabalho começou antes da queda. Começou quando Deus criou o homem. Depois o trabalho de Adão dobrou quando Deus criou a mulher. E ele falhou nesse. Não foi? Recebeu a bênção. Você já pensou nisso, irmãos? Ele recebeu a bênção e errou com a bênção? Não cuidou dela? Homens. Quinta-feira é a reunião dos homens, não é, irmão? Não é esta? Bom, quando for, pensa nisso. Deus te deu a bênção. Vai para casa cuidar dela. Falar para mim. E isso seriamente. A fim de que... Para quê? Porquê? Para que trabalhar com as mãos? Para que trabalhar? Para que se esforçar? Para que? A fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora, para que você ande com a cabeça levantada de uma forma decente lá fora e os de lá de fora possam ver a sua vida digna e honrosa. E não dependam de ninguém.
Aquele de quem você depende é seu dono. Se você depende do governo, o governo controla o que você faz e o que você tem. Pare de tentar depender do governo. Pare de tentar depender do governo. Não viva à custa do Estado. Trabalha com as próprias mãos. Paga as suas contas em dia. Seja esforçado nisso. Irmãos, se a gente trabalha 8 horas por dia, deve ser piada. O dia tem 24, trabalha 8. Nem metade. É por isso que tem tanta gente ociosa, irmãos. É por isso que tem tanta gente sem fazer nada e a ter tempo a pensar em vagabundice e fazer coisa errada. Você está demasiado parado. Acaba o trabalho às 3:30 da tarde, não faz mais nada o resto do dia, irmão. Wake up. Isso nunca foi assim. Olha o que está a acontecer à sociedade. Que vai crescendo cada vez mais. Criança vai para a escola, ao fim da escola não pode fazer nada, que está cansado. Cansado de quê? Como eu digo lá em casa, put your work boots and go to work. Põe as botas e vai trabalhar. E não quer dizer que tem que ser trabalho forçado, não quer dizer que tem que ter trabalho no campo, mas arranja uma ocupação, uma coisa útil. Uma coisa que pode ser um computador, uma coisa que pode ser intelectual, uma coisa. Não estou a dizer que tem que ser trabalho braçal, não tem que ser trabalho manual. Pode ser trabalho com a mente, seja com o que for. Mas ocupe-se, ocupe-se. Não é versículo bíblico, mas tem um princípio bíblico. Mente desocupada, oficina de Satanás, está com muito tempo livre, vai fazer asneira. A palavra do Senhor é muito claro para nos ocuparmos com as coisas celestiais e não estarmos ociosos, não estar sem fazer nada. Demasiado tempo parado, ocupe-se. Não posso fazer tal coisa, por certo pode fazer outra, não importa que idade tem. Com certeza que pode. Não só ocupar na obra do Senhor, nos trabalhos da casa do Senhor, mas ocupar a sua vida, mantenha-se ocupado. Não dê lugar a Satanás. Pare de dar lugar a Satanás. Tempo livre só dá problema, irmãos. Só dá problema demasiado. Começa a pensar no que não devia, começa a se ocupar no que não devia, começa a deixar Satanás mexer na sua cabeça. Ocupe-se. Tenho nada para fazer, pastor, não sei o que vou ocupar. Telefona para mim que eu arranjo, irmão. A maioria sabe. Quantos podem dizer amém que sabem que eu arranjo? Amém. A maioria. Todo mundo sabe. Está sem nada para fazer, telefona para mim que eu arranjo o que você fazer. Hoje não, que é dia do Senhor, é para amanhã. Amanhã é feriado. Deixamos para terça. Telefone terça de manhã que eu arranjo. Irmãos, versículo 13 muda um pouco aqui. E eu tenho poucos minutos. Versículo 13 ao versículo 18, Paulo vai falar da morte agora. Falou da vida, como viver. Pelo que entendemos, havia uma questão lá com relação ao como é que era a morte. O que é que acontecia depois, como é que funciona, o que é que havia. Ou como é que era. Então Paulo diz assim no versículo 13. Eu queria, irmãos, fazer entender uma coisa. E antes nós irmos para o texto. O objetivo de Paulo aqui, do versículo 13 e 18, não é explicar tudo sobre escatologia, falar do rapto e explicar toda a teologia, seja ela milanista, seja ela pós-milanista, seja ela dispensacionalista, porque alguns irmãos agarram este texto para explicar como é que vai ser a volta de Jesus e ficam só no texto, né? Daí dá filme, né? Deixados para trás. Né? Não é o que Paulo está a falar aqui. Paulo está a falar aqui, irmãos, versículo 13. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Ele vai dar uma explicação sobre aqueles que já morreram em Cristo. Ok? Amém? Assim como nós seremos esses que já dormem em Cristo um dia, a menos que Jesus venha buscar a sua igreja enquanto estamos em vida. Amém? Certo ou não? Amém. Não? Amém. Então Paulo diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que já dormem. Dormem aqui no sentido dos que dormem em Cristo, os que morreram. Amém? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quanto àqueles que já morreram, para que nós não ficamos demasiado tristes, como se não houvesse uma esperança, não houvesse uma vida eterna, não houvesse uma salvação, para não ficarmos tristes. Paulo diz assim, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, você crê que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos? Sim ou não? Está muito fraquinho. Amém. Amém. É a razão da nossa fé, amém? A nossa fé seria inútil se Jesus não tivesse ressuscitado, certo? Então se nós cremos e cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Aqueles que já morreram por Cristo ressuscitou, ressuscitarão
com Ele. Amém? E se ressuscitarão nele. Amém? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, aqueles que na volta de Jesus estiverem vivos, pelo texto entendemos que Paulo tinha um desejo, certo? De estar vivo, possivelmente. Eu penso que todos temos. Se eu gostaria de sair daqui e encontrar com Jesus, não é? Eu gostaria que fosse no dia do Senhor pela manhã. Mas não na hora do café, a pregar. E de repente a gente está aqui e a pregação terminou porque a pregação eterna começou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que não tinha melhor. Tinha melhor, não tinha? Eu só fico a pensar no porteiro que tinha depois de fechar a porta. Coitado. Amém. Isso mesmo. Deixa aberto, não tem problema nenhum. Irmãos, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós estivermos vivos, pela palavra do Senhor, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O que é que acontece? Jesus vai voltar e juntos os que já dormiram e os que estão vivos estarão com o Senhor para sempre. Certamente, pois dada a ordem, com a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nos ares, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz assim: leva uma vida cristã em condições, paga as suas contas, trabalha com as suas mãos, busca a santidade, foge da impureza sexual, faz todas estas coisas, vive em amor uns com os outros. Eu estou a voltar atrás ao texto, certo? Tudo que ele disse para trás no texto, façam tudo isso, cresçam nos mandamentos, obedeçam, façam a vontade do Senhor, vivam a fim, versículo 1, a fim de viver para a glória do Senhor. Eu fiz o texto todo para trás no melhor possível. Façam tudo isso e saibam ainda que se vocês morrerem, vocês vão aguardar a volta do Senhor. Não acabou ali, vocês só estão a dormir, que o Senhor vai voltar e vocês vão estar com o Senhor para sempre. Enquanto isso, os que ainda estão e que veem os outros partir, não se entristeçam. Há tristeza, é normal, claro, mas não se entristeçam em demasia, porque a vossa esperança não terminou aí. Versículo 18, a Helena diz assim: consolem-se uns aos outros. Faleceu um irmão em Cristo, é triste, é doloroso, mas console-se uns aos outros, porque você vai ver de novo. Ele só está a aguardar. E agora você fica assim, né? Espera aí, que ponto escatológico é que nós estamos? Está a aguardar ou já está com o Senhor? Afinal, o arrebatamento é para todos, o rapto é secreto. Não, Paulo não está a tratar nada disso. Não ponha aqui no texto que não está aqui. Tá? Se você é dispensacionalista, você gosta deste texto, né? E este é o meu texto. Não é o seu texto, porque Paulo não está a tratar disso. Paulo está a falar de como é que é a morte dos que estão em Cristo. E como é que todos, salvos, vivos, mortos, não importa quando, se reunirão com o Senhor para sempre estar com Ele. Oh, que palavra de consolo, irmão, que vem ao nosso coração. Não é como aos demais, que tristemente partem e não é para estar com o Senhor. E colocam no túmulo um rest in peace, quando eles não estão resting in peace. Descansem em paz quando eles não estão descansando em paz. Eles estão debaixo da ira de Deus para todo sempre. Mas o salvo não está aí. Porque a ira já foi posta sobre Cristo. E porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, todos aqueles que têm esta esperança, eles só dormem. Você já teve bebê pequenino? Quem já sabe? Já teve filho bebê? Já teve filho bebê. Quem já teve filho sabe. Quando eles dormem naqueles primeiros meses, oh, que bom, não é? Vou aproveitar para dormir também. Só que você depois lembra que tem coisas para fazer, não é? Se eu vou fazer as coisas primeiro, tem que fazer barulho. E depois vou dormir. Na hora que você deita a cabeça no travesseiro, o bebê acorda. É ou não é? Certinho. Parece que eles têm um relógio. Why? Mas quando eles estão a dormir, você está tranquilo, estão bem. A morte do salvo é um dormir, irmãos. Está a dormir, está tranquilo, está bem. Nós é que sentimos a falta. Mas logo, logo, nós estaremos todos juntos. É errado sentir a falta daquele que foi? Não é, irmãos. Não é. Acredite. Não é. Mas é este consolo deste versículo que me dá a certeza de que verei novamente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então consolemos-nos uns aos outros com essas palavras. A morte do cristão, ela é muito diferente da morte do ímpio.
I'm sorry. Choramos agora, mas um dia nos alegraremos juntos e estaremos para sempre com o Senhor. Amados irmãos, tanta coisa neste texto. Tanta coisa neste texto para nós aprendermos. Mas fica, irmãos, para nós, por certo, este pensamento principal. Viver uma vida cristã, ela conduz à eternidade. Ela não termina na hora da morte. Ela não termina ali. Ela é um para todo sempre com Cristo. Viver sem Cristo conduz ao inferno. Viver à parte da salvação conduz ao inferno. E a nossa oração é que o Senhor, por graça e misericórdia, aqueles que estão aqui, aqueles que estão online, seja através da câmara do nosso irmão, seja através da nossa, possam verdadeiramente estar em Cristo Jesus. E esse é o nosso desejo. Irmãos, tenho tanta vontade de um dia estar novamente com vocês na glória. E juntos, não pense que você não vai conhecer os outros. Claro que vai. Claro que vai. Iremos conhecer uns aos outros. Iremos juntos cultuar o Senhor. Livres do corpo desta morte, livres de qualquer impureza. E adorar o Senhor juntos. Diante do Senhor. Ora bem, Senhor Jesus. Às vezes é tão belo e precioso. Esta manhã a minha esposa tocou um hino no carro que é tão bonito. Às vezes no meio de angústias e dificuldades. O nosso desejo era, Senhor, vem agora. Mas ainda que a gente pense assim, irmãos, ainda que a gente pense assim, a gente sabe que se tem mais um minuto para estar nesta terra, Deus tem mais um bocadinho para nos santificar. Ele tem um pouquinho mais para ser glorificado em nós. Talvez é mais uma hora, talvez é mais um ano, talvez é mais 20 anos, talvez é mais 50 anos, talvez é mais 100 anos. Não creio, mas seja o que for, seja fiel a Jesus. Mas não tire os olhos da eternidade. Por isso que Jonathan Edwards dizia: grava, ó Deus, a eternidade dos meus olhos. Não tire os olhos para onde você vai. Que aquilo é o que importa. É lá com Cristo. Oremos juntos. Amado Deus e Salvador nosso, nós somos tão gratos ao Senhor por este dia, pela bondade e misericórdia do Senhor, por esta lição tão maravilhosa. Senhor, só pedimos nesta manhã, não nos deixes ir para casa, não deixes aqueles que estão online desligar antes que a câmara desligue, não nos deixes, Senhor, de forma alguma, nenhum de nós, esquecer a tua palavra e o ensino deste texto. Não as minhas palavras, Senhor, mas as tuas palavras. Senhor, não nos deixes voltar vazios, não nos deixes voltar igual, não nos deixes esquecer. Mas lembra-nos, ó Senhor, de como viver com o fim da eternidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Todos dizem? Amém.